O número de casos de Covid-19 vem aumentando em alguns estados do Brasil nos últimos meses. Por isso, a gente começa o Sempre Bem de hoje falando sobre as possíveis causas desse aumento e sobre os cuidados que a gente deve ter mesmo estando vacinado. E eu estou recebendo aqui o Dr. Lauro Perdigão, que é infectologista do Hospital São José. Bom dia, doutor. Bom dia. Antes da gente começar a nossa entrevista, a gente vai assistir agora um vídeo para ver como é que as pessoas estão lidando e convivendo com a Covid nos dias de hoje. Vamos ver? Roda aí. Uma pesquisa recente da Fiocruz aponta nada menos que 23 sintomas podem persistir após a infecção da Covid-19. Mesmo assim, será que o pessoal ainda anda se cuidando? Isso é o que a gente vai descobrir agora. Bora lá? Agosto de 2022, continua se cuidando em relação à Covid ou acha que já deu uma descuidada, uma desleixada? Fala a verdade. Descuidou, viu? Tá bem descuidado. Continua usando máscara? Não. O álcool? Uso, o álcool ainda uso. O álcool em gel, né? Uso. Anda evitando aglomerações? Não. Qual a nota que você se daria? Eita, eu acho que um 4, mulher, porque tá ruim. Thaís, qual nota você daria pra você nesse momento? 5, 6. Por quê? Nota baixa. Tá baixa. O uso de máscara só em locais fechados, como pede. Álcool em gel ainda eu uso e no ambiente de trabalho. Fora isso, eu não uso mais a máscara. Depois que tomou a vacina, relaxou? Relaxou. Eu acho que não só eu, mas a população também. De uma maneira ou de outra, nós demos uma relaxada, mas, na verdade, nós dois já tomamos a 4ª dose, né? E tomamos os devidos cuidados antes, mas agora, como praticamente liberaram tudo, a gente toma, claro, alguns cuidados, não aglomeramos, alguns cuidados básicos, mas não como era na época mesmo do auge da pandemia. Ainda usa máscara, álcool em gel? O que você anda fazendo? O álcool em gel eu acho que veio para ficar, né? Isso a gente usa sempre, carregamos junto conosco, estamos com máscara para quando a gente, vê que tem muita aglomeração, aí a gente tenta se cuidar sim. Pois é, esse acaba sendo um comportamento quase que da população em geral hoje em dia, né? É normal? A gente tem que lembrar que a possibilidade de não usar máscara não significa a obrigatoriedade de esquecer a máscara para sempre. E o que está acontecendo que a gente tem visto aí um aumento em alguns estados, tanto em relação à contaminação quanto em relação às internações? É um somatório de fatores que leva a esse comportamento da epidemia ao longo do tempo, né? Então, quando as pessoas estão mais reclusas, estão respeitando mais as medidas, obviamente o número de casos controla de forma melhor, né? À medida que vamos flexibilizando, ou seja, há mais exposição de risco, há mais chance de circulação do vírus, o número de casos vai aumentando. Sim, mas então a gente não pode considerar esse momento uma nova onda. Quando a gente não vê mais as notícias das pessoas morrendo, a gente acha que tá tudo bem, né? É uma falsa ideia de que nada pode piorar, né? E a gente não pode ter essa ideia de que tá tudo controlado, vamos esquecer a pandemia. Não, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E uma coisa que a gente tem ouvido falar e muitas vezes até sentido na pele, né, doutor, são as sequelas da Covid. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as principais hoje em dia. Por exemplo, o paciente que tem uma infecção pulmonar, uma pneumonia pelo Covid e o pulmão ficou destruído, esse paciente fica com sintoma porque ele teve uma sequela. Outra situação é o vírus mexeu no sistema imunológico, na inflamação do paciente e o paciente continua tendo sintomas depois. Juntando tudo em sintomas depois que passou a Covid, hoje a gente vê que tem pacientes que têm sintomas neurológicos, como esquecimento, tem pacientes que têm insônia, alteração do humor, labilidade emocional. O que é isso? É aquele paciente que chora com mais facilidade, muda seu humor por conta da Covid, queda de cabelo, as consequências osteomusculares, indisposição, dor no corpo, dor nas articulações, lesão de pele, arritmia cardíaca. Então são consequências
da Covid longa e que quem conduz esses pacientes, os médicos que estão acompanhando esses pacientes, também estão aprendendo junto com essa situação, porque não era uma condição antiga. A gente vai ver agora a história da Lucimar Santos. Ela teve Covid há 1 ano e meio e continua até hoje com alguns sintomas. Roda aí. Sim, Bruna, eu tive uns sintomas leves no início, né? Que eu achei estranho uma dor, foi domingo para segunda-feira, uma dor forte nas costas. Procurei um especialista e já pedi a ele que fizesse logo do pulmão, antes que fizesse o teste do Covid. E foi o que ele fez. E então já estava em 10% o pulmão. Com certeza é muito agressivo. Sim. Logo após fizemos novos exames de sangue, né? Comprovou que era o Covid mesmo. Foi só aumentando. Foi quando eu até fui para São Paulo, né? E lá fui medicada lá pela equipe lá do Sírio-Libanês, pelo Dr. Khalil, fui recebida por eles. Já estava em 40%. Fiquei 10 dias internada com eles, graças a Deus não foi preciso ser entubada, né? Que todos temem, né? Intubação, né? E aí você chegou em casa e ainda sentia sequelas? Sim. A dor foi por muito tempo. E hoje, 1 ano e meio depois da Covid, como é que você se sente? O que você ainda percebe no seu corpo que é resquício da doença? O que olha, a memória, infelizmente a memória, né? Ela mexe muito, você fica um pouco mais assim lenta, um pouco mais esquecida e a visão também. Seu fôlego hoje, você sente que já está 100%? Não está 100%, ainda não está 100%. E hoje, você especificamente faz que tipo de reabilitação? Hoje eu continuo, né, fazendo físio, né? Sempre tenho umas dores, né, estranhas, mas estou sempre buscando algo para melhoria. Isso, 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois. Pois é, a Lucimar teve aí alguns sintomas que a gente pode considerar recorrentes, né, num pós-Covid. Os pacientes têm relatado muito perda de memória, tanto memória recente como memória pontual de eventos que aconteceram no passado. Ela se queixa de dores, inclusive dores que nunca tiveram e passam até essas queixas osteomusculares, arritmia cardíaca. Ela se queixou também da questão respiratória, né? Sim. Então, essa queixa respiratória, às vezes, é sequela da destruição mesmo do vírus no pulmão. Ficam com a cicatriz no pulmão. O pulmão fica duro, é um pulmão que não funciona como funcionava antes. Então, esse paciente, ele tem a dificuldade de respirar e alguns pacientes ficam dependentes de oxigênio. Então, precisa ficar com aquele cateterzinho mesmo em casa, porque não oxigenam bem o sangue se ficarem sem oxigênio. Quais são as medidas preventivas que a gente precisa adotar, independente da Covid, como hábito de vida mesmo? Máscara, né? Porque a máscara protege que essas secreções respiratórias entrem no trato respiratório de uma pessoa que está suscetível. E a máscara também protege porque quem está transmitindo filtra ali e não passa para outra pessoa. Sim. Higiene de mãos, o distanciamento social e a vacinação está aí como um algo a mais, como um plus de luxo para o controle dessa pandemia. Então são medidas importantes. E outras medidas também se fazem importantes. Por exemplo, tão logo a pessoa está sintomática, estou com a suspeita de infecção respiratória, coloca máscara, se isola e se testa. Sim. É importante testar. Porque mesmo sendo, isso é um quadro leve, não é Covid, é leve para você, pode ser uma Covid leve em você e que você pode transmitir e outra pessoa ter uma Covid mais séria. Doutor, para a gente encerrar, agosto, fim de férias, criançada aí, muita gente viajou, né, aglomerou e agora as aulas voltam. Que cuidados que os pais devem ter nessa época? A criança deve ser educada com relação a isso, de uma vez que ela está com sintoma, ela já avisar. Os pais não devem mandar essa criança para a escola que está com sintoma respiratório, essa criança deve passar em consulta para teste, para ficar isoladinha, para não transmitir para outros
para outros coleguinhas que vão levar para suas casas, e tem avós, e tem grupos de risco em casa. E é isso, assim, ter consciência de que a Covid-19 não é uma exclusividade de adultos, que o ambiente da escola é um ambiente de muita troca e que não haja resistência para que essas medidas sejam difundidas entre os pais. É isso aí, e tem que ser exemplo também, né? Muito obrigada, viu, doutor? Imagina, eu que agradeço a participação. E olha, gente, se você busca aí ter alguns itens para se prevenir de gripes e resfriados, é só acessar pagmenos.com.br ou baixar o app PagMenos, que tá cheio de promoção lá, viu? E você pode usar o cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela e aproveitar as ofertas.